Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 318. Azadiga Ebovai. Todo o grupo de atores cantava ao meu redor, suas vozes se elevando enquanto dançavam pelo palco. Uma das mulheres me entregou um bebê de brinquedo para embalar, e eu o segurei desajeitadamente enquanto o elenco nos rodeava. Quando o mundo está te derrubando, não há mais ninguém a quem culpar. Nossa, levante o dedo do meio para o céu, e amaldiçoe o seu nome imundo. Espera, o quê? Exclamei, assim que entendi o significado. Todos os outros continuaram cantando e dançando com entusiasmo, mas eu saí da formação e caminhei até o líder da tribo. Com licença, senhor, eu disse, tentando manter a voz calma, mas o que exatamente significa essa frase? Ele fez uma cara dramática de pensativo. Vamos ver. Ebovai significa Deus, e Azadiga significa foda-se. Então, acho que em inglês seria foda-se Deus. O que? Exclamei, horrorizada, enquanto o elenco atrás de mim continuava com total empenho. Quando Deus te fode no cu, Azadiga Ebovai. Que se foda Deus, enfio de volta na sua buceta. Isso realmente mostrou o quão insensível eu havia me tornado a tudo isso, porque eu nem sequer esbocei um sorriso diante do que era, admito, uma cena hilária. Quem quer que tenha criado esse número era um gênio da comédia. O humor era incrivelmente ácido, mas eu não me importei, contanto que a plateia risse e se divertisse. Azadiga. Que se dane Deus. Na xoxota, os atores que interpretavam os aldeões cercaram Josh Gad e eu, dançando e cantando a letra com uma energia contagiante. Cantaram com toda a alma e encerraram a apresentação num clímax poderoso e caótico. Enfim, anunciou Casey Nichola, diretor e coreógrafo da peça. Terminamos por hoje. Antes de vocês irem para casa, quero dizer que todo o resto foi perfeito, mas vocês precisam demonstrar um pouco mais de entusiasmo ao xingar Deus. Isso tornaria a cena ainda mais hilária. Michael Potts, que interpretava o líder da tribo, revirou os olhos dramaticamente. Se demonstrarmos mais entusiasmo ao dizer isso, seremos linchados quando a série terminar. Nem tenho certeza se a série vai terminar. Não vai acontecer nada, garantiu Casey. Isto é Nova York. Ninguém aqui liga para o que você diz. Então relaxa, tá bom? Quanto à segurança, tenho certeza de que a equipe do Troy vai garantir que nada de ruim aconteça no palco. Ele apontou para meus dois guardas, que estavam sentados em silêncio na plateia, alertas e prontos para agir. Como se minha equipe de segurança não tivesse mais nenhuma preocupação. Se alguém tinha que se preocupar com represálias, esse alguém era eu. Eu era o alvo principal do prédio. Eu era quem tinha mais a perder e, como diz o ditado, quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Mesmo assim, mantive um sorriso tranquilo no rosto. Garanto a você, Mike, que nada acontecerá a ninguém aqui. Pelo menos não por causa do conteúdo do programa. Agora, se alguém desenvolver diabetes por causa da quantidade de açúcar que está consumindo, aí eu não assumo nenhuma responsabilidade. Ei, protestou Josh Gad em voz alta. Você também comeu aqueles doces. Todos riram enquanto eu levantava as mãos inocentemente. Eu nunca disse que estava falando de você. A melhor parte desse elenco era a nossa ótima sintonia. Do Josh a Nick, passando pelo Michael, estávamos sempre fazendo piadas e nos divertindo muito. Com algumas exceções, como a Casey, ninguém nunca mencionou meu privilégio. Então, continuaremos os ensaios amanhã, anunciou Casey, mas Troy não participará. Andrew o substituirá como Elder Price. Josh se virou para mim. Está tudo bem? Dei-lhe um sorriso tranquilizador. Sim, está tudo ótimo. Tem um filme que estreia daqui a um mês e preciso fazer uma turnê mundial para promovê-lo. Espera, aquele filme do James Cameron? Perguntou Nick, praticamente vibrando. Avatar? Sim, respondi com um aceno de cabeça. Ela se iluminou instantaneamente. James Cameron é meu diretor favorito. Estou muito animada para assistir. Avatar? Estou esperando há uma eternidade. Dei uma risadinha. Então você será uma das raras exceções. Aparentemente, apesar dos esforços da Fox, a repercussão em torno do filme está bem baixa, e eles não esperam que seja um grande sucesso. Então, enquanto olhava para o elenco, tive uma ideia. Se vocês quiserem, posso conseguir ingressos para a estreia. Não sei quantos lugares vou conseguir, mas pelo menos 10 devem ser suficientes. Nick deu um gritinho, diminuiu a distância entre nós em 2 passos e me envolveu num abraço apertado. Ah, por favor, por favor, por favor. Eu mataria um recém-nascido para conseguir esses ingressos. Então você vai para a cadeia, seu psicopata, brinquei. Não mate ninguém. Eu consigo as passagens para você, com certeza. Quanto ao resto de vocês, ainda não prometo nada. Eba. Nick me soltou e ergueu os punhos no ar como uma criança animada. Trabalhar em um espetáculo teatral foi uma experiência verdadeiramente única. Quebrar. Justin caminhava de um lado para o outro, nervoso, no pequeno vestiário, seus tênis arrastando suavemente no piso de azulejos. Sua mãe estava a poucos metros de distância, torcendo as mãos enquanto o observava. Sua expressão era igualmente ansiosa, um reflexo da dele. Você precisa relaxar, disse Mark, o empresário de Justin, com confiança, sentado perto do espelho da penteadeira. Se Troy disse que cuidaria de você durante a entrevista, ele definitivamente vai cumprir a promessa. Ele é um homem de palavra. Eu sei que ele está, respondeu Justin, esfregando a nuca. Não estou preocupado com ele. É só a ideia de encarar as câmeras que está me deixando apavorado. E vai ser no programa do Conan O'Brien. Aí tem meu primeiro álbum. Não está vendendo nem perto do que eu esperava. E se for um fracasso? Vão me mandar de volta para casa. Minha mãe vai perder o emprego. E aí? Você se preocupa demais.
Os três se viraram para a porta. Troy estava parado ali casualmente com o ombro encostado no batente, como se estivesse ouvindo a conversa há algum tempo. Troy, Josh exclamou com os olhos arregalados. Quanto você ouviu? Chega, disse Troy com um sorriso ao entrar. Você precisa se acalmar, Justin. Pelo amor de Deus, você é só um garoto. Relaxa um pouco. Saia com seus amigos, divirta-se, essas coisas. Não se estresse pensando se o álbum vai ser um sucesso. Deixe os empresários cuidarem disso. Se eu começasse a me preocupar com o sucesso de cada projeto ou empresa que administro, eu não dormiria à noite. De jeito nenhum. Justin engoliu em seco e assentiu lentamente. Certo, e agora, o que eu faço? Primeiro respire fundo, instruiu Troy. Vamos lá, me imite. Ele inspirou profundamente, prendeu a respiração e depois expirou num fluxo lento e constante. Justin observou atentamente e em seguida acompanhou a próxima inspiração. Na terceira inspiração, já conseguia sentir os batimentos cardíacos diminuindo um pouco. Ótimo, disse Troy depois de cerca de 1 minuto. Agora quero que você se esqueça das câmeras e das pessoas. Concentre-se apenas em mim e no Conan. Ninguém mais importa naquela sala. Não use palavras rebuscadas nem tente ser alguém que você não é. Seja natural. As pessoas percebem quando você está sendo falso, e esse tipo de estrela não dura muito. E o mais importante, mantenha o sorriso sempre no rosto. Não deixe que te vejam sem sorrir. Nunca. Josh assentiu com a cabeça. Sim, eles abordaram isso no meu treinamento de mídia. Perfeito. Troy bateu palmas uma vez, animado e confiante. Então você está pronto. Só lembre-se que sua primeira entrevista vai dar errado. É inevitável. Você vai melhorar com o tempo. Se errar, não se preocupe. Eu também errei. Não é ao vivo, e se as coisas ficarem muito ruins, eles deixam você refazer se pedirmos com jeitinho. Pelo menos você tem a vantagem de eu estar te observando. Eu não tive isso. E o Conan é um apresentador muito tranquilo com os novatos. Sim, Josh assentiu novamente, desta vez com um pouco mais de confiança do que sentia. Você tem razão. Bom rapaz. Troy deu um tapinha de apoio no ombro dele e saiu da sala. Mark inclinou-se para a frente na cadeira, com as sobrancelhas arqueadas. Melhor? Muitas, admitiu Justin com uma risadinha. Só agora me dei conta de como Troy é bom em discursos motivacionais. Ele é o melhor, disse Mark. Você tem muita sorte de tê-lo como mentor. A maioria dos cantores não se importa com você além de ganhar dinheiro fácil. Troy não precisa de dinheiro, então se ele está te orientando, é porque quer. Josh assentiu com a cabeça e olhou para a mãe. Aceitar a proposta de Troy tinha sido a decisão mais difícil para ela. Um pastor da igreja local acabou convencendo-a a deixar Justin aproveitar a oportunidade. Se não fosse por isso, ele ainda estaria fazendo covers para o YouTube no quarto dele. Você vai se sair muito bem, querida, disse Patty com um sorriso caloroso. Eu acredito em você. Justin sorriu de volta antes de se virar para a TV fixada na parede. A transmissão ao vivo do estúdio mostrava o palco banhado por luzes brilhantes enquanto Conan embaralhava seus cartões de anotações atrás de sua mesa. Por favor, recebam um único, o melhor, o maior, o mais jovem astro do planeta Terra, Troy Armitage. Troy subiu ao palco sob aplausos estrondosos, acenando com confiança para a multidão. Ele abraçou Conan, abriu um largo sorriso e sentou-se em frente ao apresentador. As breves saudações foram exatamente como as que Justin havia estudado dezenas de vezes durante seu treinamento. Então, Troy, quais são as novidades? Começou Conan. Quão perto você está da dominação mundial? Planeja comprar outra empresa depois do Twitter? Troy deu uma risadinha e balançou a cabeça. Por mais que eu adorasse comprar todas as empresas do mundo, não tenho dinheiro para isso. E honestamente não estou pessoalmente envolvido na maioria desses negócios. Mesmo na área do entretenimento, meus pais cuidam da maior parte do trabalho. Eu gosto de fazer coisas criativas e físicas, seja atuando ou compondo música. Falando em atuação, disse Conan enquanto se abaixava debaixo da mesa. Ele tirou um pôster e o colocou em pé para que as câmeras e a plateia pudessem vê-lo. Você está prestes a estrelar um novo musical na Broadway. Pode nos contar sobre isso? A câmera deu um close no pôster de O Livro de Mormon, mostrando Troy no meio de um salto, vestindo um uniforme impecável de missionário mormon e com um sorriso exagerado e hilário estampado no rosto. Troy deu uma olhada e caiu na gargalhada. Meu Deus, eles realmente imprimiram meu rosto nisso? Achei que estivessem brincando. Claro que sim, disse Conan. Este rosto vale bilhões. A plateia gargalhou e até Troy riu ainda mais da piada. Quando recuperou o controle, ele disse, O Livro de Mormon é a coisa mais engraçada que já fiz na vida. Acho que não consigo superar. Antes eu achava que Superbad era o melhor, mas este musical ganha fácil. Os 3 criadores são gênios. Fizemos alguns shows internos para amigos e familiares, e foi a vez em que qualquer um deles riu mais do que nunca. Os ingressos para as pré-estreias estarão à venda amanhã, então garanta o seu o quanto antes. Conan colocou o pôster de lado. Conhecendo você, todos os ingressos vão se esgotar em poucas horas. Você também tem um filme chegando em breve, Avatar, dirigido por James Cameron, cujo último filme foi Titanic. Um grito estrondoso irrompeu da plateia ao ouvir a menção do filme de maior bilheteria do mundo. Conan prosseguiu como se a plateia não tivesse reagido. Como é trabalhar com o diretor que levou 12 anos para fazer este filme depois de Titanic? Você acha que Avatar alcançará o mesmo nível de sucesso? Não posso saber isso, Conan respondeu Troy. Com certeza gostaria, mas não está exatamente nas minhas mãos.
Aceitei fazer este filme por alguns motivos principais. Primeiro, James Cameron. Sou um grande fã dele e precisava trabalhar com ele a todo custo. Quando soube que ele estava procurando um protagonista, entrei em contato. A maneira como ele explicou sua visão para o filme me deixou fascinado. Ele é tão inteligente que é impossível não se impressionar quando se conversa sobre cinema com ele. Conte-nos mais sobre o filme, insistiu Conan. É uma história de ficção científica ambientada num futuro distante, disse Troy. Sempre que pensamos em alienígenas, imaginamos que eles têm tecnologia avançada e nos invadem. Mas e se os papéis fossem invertidos? E se nós tivéssemos tecnologia melhor e os invadíssemos? Quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que era exatamente isso que aconteceria. Quer dizer, eu sou britânico, veja a nossa história. A plateia caiu na gargalhada com a piada sobre o hábito do Império Britânico de invadir mais da metade do mundo. Embora seja um conceito interessante, você pode nos dizer como o diabo se transformou em um alienígena azul e alto no meio do filme? Conan mostrou outra imagem, desta vez com Troy como seu personagem Navi, a pele azul inconfundível, mas ainda com suas feições originais. Essa, disse Troy, apontando para a tela, é a terceira razão pela qual eu tive que fazer o filme. Eu já fiz muita atuação com CGI para Harry Potter, mas queria experimentar a captura de movimento. Eu estava um pouco hesitante sobre o quão autêntico ficaria, mas assisti ao filme recentemente e posso dizer com confiança que é melhor do que eu esperava. Cameron e sua equipe de efeitos visuais fizeram um trabalho incrível. Conan assentiu com entusiasmo. Ainda não vi o filme, mas estou ansioso para assisti-lo. Vamos fazer uma pequena pausa. Depois do intervalo, Troy nos apresentará seu novo protegido, Justin Bieber. Quando o programa foi para os comerciais, Justin sentiu o suor escorrer pela testa. Seu coração disparou no peito. Era a vez dele. Justin, um membro da equipe espiou o vestiário, com um fone de ouvido na orelha. Eles estão te chamando. Justin se levantou rapidamente. Seguindo o conselho de Troy, respirou fundo, endireitou a postura e abriu um sorriso radiante. Ele caminhou até a entrada do palco onde faria sua estreia. Uma maquiadora entrou apressada e deu leves toques em seu rosto, corrigindo qualquer brilho sob as luzes fortes do estúdio. Seu pulso estava acelerado, mais forte do que os aplausos abafados da plateia. Finalmente, o diretor de palco apontou para ele, justamente quando Conan se dirigia à plateia. Por favor, deem as boas-vindas à descoberta de Troy e à mais recente sensação adolescente em todo o mundo, Justin Bieber. Justin subiu ao palco e tentou imitar Troy, acenando para a plateia. Eles não retribuíram o aceno, oferecendo apenas aplausos educados. Seu estômago se contraiu por um instante, mas antes que pudesse se deter nisso, Conan se levantou e o abraçou. Troy retribuiu com um abraço caloroso e reconfortante. Então, Justin, começou Conan enquanto todos se sentavam. Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos, respondeu Justin. 15. Meu senhor, disse Conan dramaticamente. Eles realmente começam cedo. Comecei aos 9, acrescentou Troy, prestativo. São pessoas como você que me fazem sentir inferior, brincou Conan. Diga-me, Justin, como você conheceu Troy aqui? Justin hesitou e olhou para Troy, sem saber ao certo o quanto deveria revelar na televisão nacional. Troy assentiu levemente encorajando-o, então Justin respirou fundo e disse, eu costumava postar covers de músicas de outros cantores no YouTube. Troy encontrou um dos meus vídeos e gostou. De repente, o advogado dele estava batendo na minha porta querendo me contratar. Por muito tempo pareceu um sonho. Ainda parece um sonho. Tenho certeza que sim, concordou Conan antes de se virar para Troy. E o que você viu no jovem Justin que te impressionou tanto? A voz dele, sinceramente, disse Troy. Há tanta emoção e honestidade por trás do seu canto que eu sabia que ele iria longe se fosse devidamente orientado. E é exatamente isso que pretendo fazer. Ele fez mais do que isso, interrompeu Justin antes que pudesse se conter. Afinal, Troy havia lhe dito para ser honesto. Ele basicamente me entregou meu primeiro álbum e escreveu a maioria das minhas músicas. As sobrancelhas de Conan se ergueram, subitamente ainda mais interessadas. Ah, é? Você fez isso? Troy deu uma risadinha. A maioria das músicas do primeiro álbum do Justin, My World, eram originalmente para o meu quarto álbum, mas eu as dei para ele porque não combinavam com a minha voz. Nem toda música é para todo cantor, e quando Justin as experimentou, ele soou muito melhor do que eu, então foi óbvio que eu as daria para ele. Agora eu definitivamente preciso comprar esse álbum, disse Conan antes de se virar para Justin. Como foi sua experiência trabalhando com Troy? Justin não precisou pensar duas vezes. Além da minha imaginação, ele me ensinou mais sobre música, tanto vocal quanto composição, em um mês do que aprendi em toda a minha vida. Ele é o melhor professor que já tive. Antes de encerrarmos o programa, continuou Conan, tocaremos uma das novas músicas de Justin, Baby, juntamente com um videoclipe inédito. Mas antes disso, uma salva de palmas para Troy Armitage e Justin Bieber. A plateia irrompeu em aplausos estrondosos, muito maiores e mais enérgicos do que Justin esperava. Mas pensando bem, esse era o tipo de recepção que Troy recebia, não ele. Você vai entender em alguns anos, disse Troy baixinho, como se lesse os pensamentos de Justin. Tenha paciência. Assim que lançarmos Baby, você vai arrasar. Só então Justin percebeu que as câmeras estavam desligadas. Eu me saí bem? Perguntou ele, nervoso. Você foi ótimo. Troy o tranquilizou. Agora vamos ver se as pessoas gostam de Baby antes de lançá-la no YouTube amanhã.
Capítulo 319. Scarlett brincava nervosamente com a barra do vestido enquanto o carro acelerava pelo bairro tranquilo em direção à casa de sua mãe. A luz da manhã filtrava-se pela janela, realçando a tensão em seu maxilar. Você pode parar com isso? Gentilmente puxei a mão dela em minha direção e entrelacei nossos dedos. Não é como se eu não conhecesse sua família. Eu os amo, eles me amam, então qual é o problema? Você ainda não conheceu todos eles, retrucou ela. Acredite em mim, vai ser um pesadelo. Minha família é uma loucura. Os filhos do meu irmão, embora muito fofos, são uma bagunça. Dei uma risadinha e recostei-me no banco. Acho que vou dar conta. Sabe que adoro crianças. Dá para fazer um monte de coisas divertidas com elas sem a responsabilidade de ser pai ou mãe. É perfeito. No instante em que eu disse isso, Scarlett ficou em silêncio, seus olhos vagando em direção à janela como se algo pesado tivesse se instalado em sua mente. Está tudo bem? Perguntei, observando atentamente sua expressão. Nada, só um pensamento que me veio à cabeça. Ela parou de falar com a voz distante. Deixa pra lá. O que é? Perguntei, cutucando levemente. Vamos, não me deixe na expectativa. Ela suspirou e finalmente olhou nos meus olhos. Você gostaria de ter filhos algum dia? O jeito como você falou sobre não ter responsabilidade parental me fez pensar. Eu nunca tinha pensado seriamente em ter filhos. No meu passado, eu sabia exatamente qual era a minha profissão e não queria que meus filhos sofressem bullying por causa dela, então fiz uma vasectomia. Mas agora as coisas eram diferentes. Eu realmente poderia ter filhos se quisesse. Mesmo assim, não era o momento certo. Eu tinha apenas 20 anos, pelo amor de Deus. Não havia pressa. Para ser sincero, eu não tinha pensado nisso, disse lentamente. Mas agora que estou pensando, quem sabe um dia, talvez. Daqui a 4 ou 5 anos. Nós dois somos bem jovens. Você acabou de fazer 25 anos semana passada, e eu nem cheguei a 21 ainda. Temos nossas carreiras para cuidar. Qual a pressa? Ela sentiu com a cabeça, embora não tenha dito mais nada. Levei a mão dela aos meus lábios e a beijei suavemente. Além disso, sou um pouco antiquado nesse sentido. Eu pediria sua mão em casamento antes de começarmos a planejar filhos. Não quero nenhum bastardo, brinquei levemente, e o comentário finalmente a fez rir. Ela se inclinou para o meu lado, apoiando a cabeça na curva do meu pescoço. Seus cabelos roçaram meu queixo e, embora o momento fosse caloroso, ainda havia uma sensação persistente de que algo mais profundo a incomodava. Antes que eu pudesse perguntar, ela quebrou o silêncio. Preciso te contar uma coisa, disse ela suavemente, com o rosto tão perto que nem se deu ao trabalho de olhar para mim. Sim, perguntei, cutucando levemente. Ela hesitou, claramente escolhendo suas palavras com cuidado. De repente, o carro parou. Olhei pela janela e percebi que provavelmente tínhamos chegado à casa da mãe dela. A entrada da garagem estava decorada com alguns enfeites com tema de outono, perfeitos para o dia de ação de graças. Estamos aqui, eu disse. Você estava dizendo? Eu estava dizendo que não tinha ideia de como era difícil fazer uma peça, disse ela rapidamente. Quer dizer, já estou cansada só dos ensaios, e só consigo imaginar o trabalho que será me apresentar ao vivo todos os dias. Era mesmo isso que ela queria dizer? Eu não achava, mas preferi não insistir. O teatro sempre dá muito mais trabalho do que o cinema, eu disse enquanto abríamos a porta do meu lado. Só a fama faz as pessoas pensarem o contrário. Vamos conversar sobre isso depois e você pode ir comemorar o dia de ação de graças com a sua família. Ela acenou brevemente com a cabeça quando saí. Saiu logo em seguida, enquanto o motorista manobrava o carro para procurar uma vaga. Fiquei muito grato por não ter que dirigir em Nova York. Não era dirigir em si que me incomodava, era estacionar, o que eu detestava profundamente. Scarlett tocou a campainha. Em instantes, a porta se abriu revelando Melanie Sloan, a mãe de Scarlett. No instante em que nossos olhares se encontraram, ela deu um passo à frente e me puxou para um abraço apertado. Troy. Feliz dia de ação de graças, Melanie, cumprimentei calorosamente. Feliz dia de ação de graças, ela respondeu com um sorriso radiante. Eu também estou aqui, mãe, resmungou Scarlett. Melanie me soltou e abraçou a filha. Claro, querida. É que eu raramente vejo o Troy, e nós nos encontramos há 2 dias. Scarlett revirou os olhos de um jeito que claramente demonstrava que não era a primeira vez que isso acontecia. Troy chamou meu motorista de trás, segurando a grande cesta de presentes que eu havia trazido para nossos anfitriões. Obrigado. Peguei a cesta dele e entreguei para Melanie. Obrigado por nos receber aqui, Mel. Este é um pequeno presente meu e da Scarlett. Uau! Melanie foi direto para as garrafas de vinho, ignorando as flores e o bolo. Ela ergueu uma das garrafas com os olhos arregalados. Pensei que vocês dois não bebessem. E isso é muito bom. É para todos os outros, eu disse. Não gosto de impor minhas preferências alimentares aos outros. Podemos entrar, mãe? Perguntou Scarlett finalmente. Melanie percebeu que ainda estávamos parados na porta e rapidamente se afastou. Claro! Onde estão meus modos? Por favor, entrem. Entrei e observei o interior da casa dela. Nunca a tinha visitado antes, já que sempre nos encontrávamos na minha casa. A casa dela não era tão grande quanto a nossa, mas era aconchegante, arrumada e decorada com tanto cuidado que parecia sofisticada. Um aroma agradável e caseiro de canela e legumes assados vinha da cozinha. Você tem uma casa linda, Mel, eu disse.
Obrigada, respondeu ela com um sorriso orgulhoso. Antes que pudéssemos dar mais do que alguns passos, duas crianças vieram correndo em nossa direção e se atiraram em cima de Scarlett. A tia Scar chegou. O que você trouxe para nós? Ainda não é Natal, Scarlett riu, abraçando-os com força. Vocês terão que esperar pelos presentes. Mas antes disso já conheceram meu namorado, Troy? As crianças recuaram. O mais velho, um menino de uns 10 anos, olhou para mim com os olhos arregalados antes de praguejar baixinho. Droga! Ele é o Harry Potter. Cuidado com a linguagem, Joe repreendeu Melanie imediatamente. Não consegui conter o riso. Podem falar o que quiserem, mas crianças falando palavrões era absolutamente hilário para mim. Ofereci minha mão a Joe e depois a sua irmã Maya, que parecia um pouco mais nova, mas era tão enérgica quanto ele. Não demorou muito para que Joe e Maya me agarrassem pelas mãos e começassem a me arrastar para o fundo da casa para conhecer todo mundo. E por todo mundo, quero dizer muita gente. Scarlett tinha uma família extensa enorme. Além de seus 4 irmãos, havia tios, tias, primos e primos de primos, todos amontoados sob o mesmo teto. O dia de ação de graças com eles era claramente uma grande produção. Então, este é o seu primeiro dia de ação de graças, Troy? Perguntou Christian Johansson, meio-irmão mais velho de Scarlett e pai de Joe e Maya, enquanto tomava um gole de sua cerveja. Ao nosso redor, toda a família estava vidrada na televisão, completamente absorta em uma partida de futebol americano. E nem era o futebol americano de verdade, este quase não tinha chutes. Não, meu pai e meu irmão são americanos, eu disse, levando um copo de suco de laranja aos lábios. Podemos ter vivido na Grã-Bretanha a maior parte da minha vida, mas mesmo lá tiramos um dia de folga, fazemos um banquete e aproveitamos a companhia um do outro. Christian assentiu com a cabeça. Onde eles estão então? Você deveria tê-los convidado também. Temos um lema aqui, quanto mais melhor. Eu ri baixinho. A Scarlett os convidou sim, mas eles estão organizando uma festa e um evento beneficente em Los Angeles. Nós organizamos um banquete enorme para pessoas em situação de rua em Los Angeles e Nova York. Eles estão cuidando de tudo lá, enquanto eu e a Scarlett estamos gerenciando as coisas daqui. Aliás, estamos vindo direto de um desses abrigos. Que nobre da sua parte, disse Christian, parecendo genuinamente impressionado. Mas por que não vimos isso nos noticiários? Por que não estamos fazendo isso para o mundo todo saber, eu disse honestamente. Também não queremos que as pessoas se aglomerem em abrigos para moradores de rua só para nos ver ou para conseguir comida de graça. Aqueles que realmente estão em situação de rua serão os beneficiados. Houve uma breve pausa na nossa conversa enquanto toda a sala, incluindo Scarlett, gemia em uníssono por causa de um gol perdido ou qualquer outra coisa que tivesse acabado de acontecer na tela. Eu não entendo muito de futebol americano. Você não gosta de futebol? Perguntei a Christian. Ele deu de ombros. Na verdade, não. Prefiro basquete. Assenti com a cabeça e então perguntei algo que já vinha querendo fazer há algum tempo. Seu pai virá hoje? Tenho muita vontade de conhecê-lo, mas sempre surge algum imprevisto. Ele já deveria estar aqui, murmurou Christian, olhando para o relógio. Ele deve estar atrasado ou algo assim. Como se invocada por nossas palavras, a porta do quarto se abriu e um homem mais velho entrou com um largo sorriso estampado no rosto. Cheguei, crianças. Venham com o papai. Aquele nariz, aqueles olhos e mais obviamente o cabelo loiro eram inconfundíveis. Era definitivamente o pai de Scarlett. No instante em que todos perceberam quem havia chegado, levantaram-se de um salto e correram para cumprimentá-lo. Em poucos minutos, todos os irmãos de Scarlett, seguidos por sua mãe, se revezaram para abraçá-lo. Scarlett foi a última, e assim que se afastou, pegou em seu braço e o guiou em minha direção. Pai, este é meu namorado, Troy Armitage. Troy, meu pai, Karsten Johansson. Apertei firmemente a mão do homem mais velho enquanto ele me examinava com um olhar inquisitivo, embora seu sorriso não tenha vacilado. Prazer em conhecê-lo, senhor, respondi calmamente. O prazer é todo meu, rapaz, e por favor, chame-me de Carl ou Olaf, como preferir. Olaf? Perguntei, resistindo à forte vontade de começar a cantar, você quer brincar na neve? O nome do meio dele, disse Scarlett. Vamos lá, estávamos assistindo a um jogo. Mais tarde, Karsten dispensou-a com um gesto de mão. É a primeira vez que encontro seu homem. Quero falar com ele. Papai, disse Scarlett bruscamente, com um claro tom de advertência na voz. Você prometeu que ia se comportar. Está tudo bem, querida, eu disse, gesticulando em direção à sala de jantar. Por que Olaf e eu não arrumamos a mesa enquanto vocês assistem ao jogo? Ótima ideia. Karsten exclamou radiante, antes de caminhar em direção à cozinha. Vamos lá, Troy. Vamos mostrar a essas mulheres como se faz. Nem pense em tocar no meu peru, gritou Melanie do sofá. Passei tantas horas preparando. Não vamos, prometi antes de seguir Karsten para fora. No momento em que ficamos a sós, Karsten começou o que só pode ser descrito como sua própria inquisição espanhola particular. Então, Troy, quais são suas intenções em relação à minha filha? Pesquei algumas vezes antes de responder honestamente. Eu a amo. Quero envelhecer ao lado dela, ter muitos filhos com ela e me casar com ela também. Não necessariamente nessa ordem, mas sim. Nos encaramos por alguns segundos constrangedores. Quanto mais o silêncio se prolongava, mais eu sentia vontade de dar um tapa na minha própria testa. Será que eu realmente disse a um pai que queria ter muitos filhos com a filha dele? Ele com certeza ia me odiar agora. Pelo menos, era o que eu pensava até Karsten cair na gargalhada, alta e estrondosa.
Quando não participei da discussão, ele finalmente se acalmou e colocou a mão no meu ombro. Gosto de você, Troy. Parece que Scarlett encontrou um homem exatamente como eu, disse ele, orgulhoso. Como assim? Perguntei, genuinamente curioso. Um olhar nostálgico cruzou seus olhos. Eu disse algo parecido para minha primeira esposa, a mãe de Christian. Eu era um romântico ingênuo naquela época e acreditava no amor verdadeiro. A ser jovem e apaixonado. A melhor sensação do mundo. Ele caminhou até a mesa de jantar e começou a arrumar os jogos americanos. Automaticamente peguei os pratos e talheres do balcão e entreguei a ele, enquanto entrávamos num ritmo tranquilo. Enquanto trabalhávamos em silêncio, suas palavras anteriores continuavam ecoando na minha mente. Eu não gostava da maneira como ele associava estar apaixonado com ser ingênuo. Meus pais se conheceram há mais de 20 anos, eu disse de repente. Eles ainda se amam muito e eu quase nunca os vi brigando. Então, não acho que seja ingenuidade ou tolice acreditar no amor. É perfeitamente possível. Você só precisa encontrar a pessoa certa. Ele assentiu lentamente. Essa, meu caro, é a tarefa mais difícil de todas, encontrar a pessoa certa. As pessoas confundem atração com amor. No início é apenas a atração física sexual que mantém as coisas funcionando. Mas e depois de 5 anos? Ou 10? Você não pode depender da intimidade física para resolver todos os seus problemas pelo resto da vida. Ele não estava errado. Meu relacionamento com a Rihanna tinha sido exatamente como ele descreveu. Acabávamos resolvendo todos os conflitos com sexo. Mas a Scarlett era diferente. Ela era muito mais do que uma atração física. Ela era estável, centrada e emocionalmente madura. A Rihanna sempre me dava a sensação de estar competindo comigo, enquanto a Scarlett nunca me deu essa impressão. A Scarlett não se importava em sacrificar partes da sua carreira se isso significasse que poderíamos ficar juntos. Não havia ciúmes entre nós. Mesmo quando ficávamos separados por um mês ou mais, eu nunca pensava em ninguém além dela. Um dos principais motivos para o fim do meu relacionamento anterior foi a distância entre nós, ela em Los Angeles e eu em Londres. Só isso já era prova de que o que eu tinha com a Scarlett ia muito além do físico. Olaf, eu disse hesitante após alguns instantes de silêncio. Sim, perguntou ele, olhando para cima. Eu preciso da sua bênção. Quero me casar com Scarlett. O prato que ele segurava escorregou de seus dedos. Felizmente eu estava perto o suficiente para pegá-lo antes que caísse no chão. Me surpreendi com meu próprio reflexo. Sou péssimo para pegar qualquer coisa em um campo de verdade, mas de alguma forma desta vez consegui. O quê? Perguntou ele, piscando os olhos. Eu disse e repeti lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Preciso da sua bênção antes de pedir Scarlett em casamento. Prometo que a farei feliz e a ajudarei a realizar todos os seus sonhos pelo resto da minha vida. Eu me importo muito com ela, mais do que jamais me importei com qualquer outra pessoa. Por favor, diga sim. Ele me encarou incrédulo por vários segundos. Você está pedindo minha bênção mesmo depois do que eu lhe contei sobre meu primeiro casamento? Foi por causa dessa história que minha determinação se fortaleceu, respondi. Scarlett e eu não dependemos da intimidade física para resolver as coisas. Eu a amo de verdade, por dentro e por fora. Ele sustentou meu olhar, procurando qualquer indício de dúvida ou desonestidade. Após alguns instantes, ele assentiu lentamente. Dou-lhe a minha bênção. Pelo jeito que ela fala de você, sei que minha Scar te ama tanto quanto ela, se não mais. E ela me matará se eu disser não agora. Nós dois rimos baixinho. Ela sabe? Perguntou ele. Que você pretende pedi-la em casamento? Não, eu disse, balançando a cabeça. Nem eu sabia até esta manhã. Ela sabe que um dia vou pedi-la em casamento. Eu prometi isso a ela. Mas ela não espera que seja tão cedo. Ele assentiu. Então ficarei quieto. Nenhum dos meus filhos ou Melanie ouvirá uma palavra sobre isso até que você me peça em casamento. Quando você pretende fazer isso? Pensei um pouco antes de responder. Não sei. No momento não temos tempo. Vou sair de Nova York em breve para a turnê de divulgação do meu filme, e ela está ocupada ensaiando para a peça da Broadway. Se fosse só uma questão de pedir em casamento, eu poderia ter feito isso hoje à noite. Mas ela significa tudo para mim, e ela precisa sentir isso. Preciso me preparar. Então, daqui a um mês ou 2. Karsten deu uma risadinha e balançou a cabeça. Você acabou de se contradizer quando disse que estar apaixonado não é tolice. Talvez eu tenha sido tolo. Mas fui um tolo feliz. Eu precisava planejar um dos melhores pedidos de casamento da história. Algo inesquecível, mas íntimo o suficiente para evitar manchetes. Vivemos sob os holofotes com tanta frequência que momentos como esse mereciam ser compartilhados em silêncio. Karsten colocou o último prato na mesa antes de se aproximar e me abraçar. Bem-vindo à família, Troy. Eu o abracei de volta, mas não pude deixar de acrescentar. Mas ela ainda não disse sim. Mas disse ele como se fosse óbvio. Vamos lá, vamos chamar todos para aproveitar o banquete. O jogo vai acabar logo. Capítulo 320. Meu primeiro amor partiu meu coração pela primeira vez, e eu fiquei tipo, bebê, 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 ó como bebê, 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 não como bebê, 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 ó pensei que você seria sempre minha. Observei Zoe Kravitz cantar com um olhar ligeiramente crítico e sobrancelhas arqueadas. Sério? Perguntei. Você tinha que cantar justamente essa dentre todas as músicas do mundo? Justin Bieber havia feito sua estreia com Baby recentemente, e a música explodiu no mundo todo. Foi uma das maiores estreias de uma jovem estrela pop em anos.
Tornou-se a música a atingir 100 milhões de visualizações no YouTube e 200 milhões de reproduções no Spotify mais rapidamente. Foi ainda mais rápido do que qualquer uma das minhas músicas jamais conseguiu. Seu álbum, My World, esgotou em todos os lugares, e as lojas correram para encomendar mais CDs. Fiquei feliz pelo garoto. E Fênix também estava ganhando um bom dinheiro com isso. Mesmo assim, uma pequena parte de mim não conseguia deixar de pensar que era um sucesso estrondoso para alguém da idade dele. Eu precisaria garantir que ele mantivesse os pés no chão. Ei, é uma ótima música, disse Zoe na defensiva. E você não deveria ficar feliz por eu estar cantando uma das músicas do seu filho? Não consegui conter o riso que escapou da minha boca com a piada dela. Sou muito jovem para ser pai, disse eu, depois de conter o riso, e Josh é apenas 5 anos mais novo do que eu. Sério? Zoe me olhou de cima a baixo com genuína confusão. Ele parece ter 13 anos, e eu pensei que você tivesse 25. Tenho 20 anos, corrigi a. Ela deu de ombros. Não importa. Na minha interpretação, você o adotou e o guiou para o sucesso. E a sua aparência no vídeo é paternal demais. Deixe-me mostrar do que estou falando. Ela abriu o vídeo no celular e deu play. Eu já tinha visto aquilo tantas vezes que sabia a que cena ela se referia. O vídeo começou da mesma forma que o original. Josh estava jogando boliche com um grupo de garotos enquanto a garota de quem ele gostava jogava com as amigas. Eles trocaram olhares tímidos através das pistas, e era óbvio para qualquer um que eles gostavam um do outro. O vídeo então mostrava cenas de Josh cantando a música diretamente para a câmera. Se fosse um dos meus vídeos, eu não teria incluído essa parte. Sempre achei que cenas isoladas de canto são constrangedoras, tanto durante a filmagem quanto assistindo. Para mim, a história em um videoclipe é mais importante. Só adiciono trechos de canto quando não há uma narrativa forte para se apoiar. Mas este era o vídeo do Justin, e ele queria uma parte cantada de verdade. Eu não ia dizer não a um garoto sobre algo que ele queria para seu primeiro videoclipe, especialmente quando a maioria dos artistas da indústria usava exatamente esse formato. Conforme o vídeo continuava, Justin caminhava para casa com uma expressão de desgosto após ser rejeitado pela garota. Ele parou no jardim da frente, onde eu estava fazendo barras usando uma regata. O vídeo nunca revelou quem eu era, mas nos bastidores eu representava seu irmão mais velho, alguém que entendia a dor da rejeição e queria ajudá-lo a descobrir como reconquistar a garota. Então começou a minha parte. Eu reescrevi toda a sessão do Ludacris porque achei horrível e acrescentei um rap original meu. Meu amor me faz correr por aí, me deixando sem fôlego, me sentindo como uma criança de novo, agarrando-me ao que restou. Primeiro amor, primeiro toque, primeiro beijo me atingiram em cheio. Agora estou acordado a noite toda, sem pregar o olho. Você dominou meus sonhos, você teve meu coração. Agora estou olhando para a porta, esperando que você passe por aqui. Se o amor é um joguinho que a gente brinca, eu me entrego de corpo e alma. Estou aqui, sempre estarei. Nunca vou te deixar cair. Então me diga, garota, por que você está fazendo meu mundo girar de cabeça para baixo? Porque eu sempre serei seu garoto se você sempre for minha garota. A partir daí, Josh assumiu o controle com maestria e começou a cantar o refrão, que se encaixou perfeitamente com a última palavra do meu rap. A transição foi tão natural que parecia que as duas partes sempre pertenceram juntas. Participar da música de estreia do Justin teve um duplo propósito. Primeiro, aumentou a visibilidade da música de forma significativa. Segundo, eu já sabia o sucesso que essa faixa faria e não ia perder essa oportunidade. Eu tinha alguns amigos asiáticos na minha vida anterior que me contaram que Baby fez tanto sucesso em seus países que acabou apresentando a música ocidental para as pessoas. Eu não ia deixar essa chance escapar nesta vida. Eu poderia ter escolhido cantar em vez de fazer rap, mas não queria ofuscar o Justin vocalmente, e não estava disposto a baixar meus padrões vocais para ninguém. Levaria alguns anos para ele atingir um nível em que pudesse cantar ao meu lado sem parecer um cantor inferior. Era disso que eu estava falando, disse Zoe assim que a música terminou. Você parecia totalmente um jovem padrasto para ele. Balancei a cabeça e não me dei ao trabalho de explicar. Alguns fãs são tão convictos de suas crenças que não aceitam a verdade, mesmo que você diga a verdade diretamente. Aprendi isso da pior maneira possível quando conheci uma fã fervorosa de Drake que estava convencida de que Tom Felton e eu estávamos nos encontrando às escondidas. Ainda me arrepio só de lembrar. Enfim, continuou Zoe, sem perceber minha reação, acho que você deveria lançar todas as músicas dele como singles. Baby é boa, e eu entendo porque fez sucesso com o público jovem, mas as outras músicas dele? Love Me More, Omevork, Mama's Boy e One True Love são as minhas favoritas. Pisquei, genuinamente surpreso. São mesmo? Perguntei. Escrevi essas músicas para mim quando era mais jovem, mas nunca pensei que alguém fosse gostar delas, então as dei para o Justin. Zoe me olhou com total incredulidade. Você está falando sério? Todas essas músicas são incríveis. Você deveria tê-las lançado com a sua própria voz. Josh é bom, mas não chega nem perto do seu nível. O motivo pelo qual o comentário dela me surpreendeu foi simples. Além de Baby, eu havia escrito pessoalmente todas as músicas do álbum dele, e dessa vez eu nem sequer havia me inspirado em ideias futuras. Músicas como Omevork e Mama's Boy foram escritas ainda no meu primeiro álbum.
Eram músicas com as quais um adolescente ainda na escola se identificava, mas eu nunca as lancei porque achava que não era um compositor bom o suficiente e que ninguém as ouviria. Eventualmente, eu as dei para o Justin, e depois de alguns ajustes para combinar com a voz e o estilo dele, o álbum de estreia estava pronto. De certa forma, todo esse álbum foi uma experiência para mim, para ver se as pessoas gostariam das minhas músicas originais tanto quanto gostavam das minhas cópias. No entanto, apenas Baby havia sido lançada como single, e eu não tinha dado muita atenção às outras porque minha carreira me mantinha ocupado. Você também não leu nenhuma crítica? Perguntou Zoe, surpresa. A maioria questiona por que você lançou uma música genérica como Baby, como primeiro single do Justin, quando há tantas outras melhores disponíveis no mesmo álbum. Parei de ler críticas há um tempo, confessei. Quanto ao motivo de eu ter lançado Baby em vez das outras, é simples. Eu suspeitava que a música seria um sucesso estrondoso, e eu estava certo. Temos uma música número 1 nos trending topics mundiais, e as pessoas ainda se perguntam por que eu a lancei primeiro. Claro, a composição é simples e básica, e não vai ganhar nenhum prêmio importante da crítica, mas Justin e eu vamos faturar muito só com essa música. Zoe abriu a boca como se fosse argumentar, mas fechou-a com um estalo audível. Ela não tinha resposta e sabia disso. Após um instante, ela finalmente pareceu pronta para responder, mas a porta se abriu e um homem espiou para dentro. Sinto muito pelo atraso na entrevista, Troy, disse ele em tom bastante apologético. A moça que ia te entrevistar ficou presa no trânsito e acabou de chegar. Ela já está aqui e estará na sala em 5 minutos. Não se preocupe, respondi com naturalidade. Não precisa se desculpar, embora seja um pouco desrespeitoso da sua parte se dirigir a mim e ignorar meu colega aqui. O homem se virou para Zoe e fez uma careta. Me desculpe, Zoe, eu só. Está tudo bem, interrompeu Zoe. Só faça com que ela entre rapidamente. Ele assentiu com a cabeça e saiu da sala novamente. Obrigada por isso, disse Zoe com um pequeno sorriso. Não preciso do reconhecimento de uma pessoa desconhecida, mas agradeço por você ter feito isso. Ele é um idiota e um puxa-saco, eu disse. Parece que ele valoriza mais o meu tempo do que o seu. Ela inclinou a cabeça pensativa. Faz sentido. É meu primeiro filme, e a maioria das pessoas nem me conhece ainda. Você é o rosto do filme, e todo mundo te conhece, então é claro que vão te dar mais importância. Eu ainda não gosto disso. Antes que pudéssemos continuar, a porta se abriu novamente e nosso último entrevistador do dia entrou. Sinto muito, Troy, Zoe, disse ela, olhando para nós dois com um olhar de desculpas. Houve um acidente de carro terrível no caminho, que causou um grande congestionamento. Está tudo bem, eu disse com um sorriso tranquilizador. Acontece com os melhores. Não tenha pressa para se arrumar. A equipe já havia montado as câmeras, os microfones e tudo mais. Só precisavam dela. Ela era bonita e parecia jovem para uma entrevistadora, provavelmente recém-formada na faculdade. Por outro lado, o veículo de notícias que ela representava era um do qual eu nunca tinha ouvido falar, então fazia sentido que não contratassem alguém muito conhecido. Hoje estamos aqui com as estrelas do maior filme do ano, Avatar, de James Cameron. Ela fez uma pausa repentina, percebendo que não nos havia apresentado. Zoe Kravitz e Troy Armitage, disse apressadamente, com os ombros ligeiramente curvados e os dedos apertando firmemente as fichas para evitar que tremessem. Até mesmo sua voz demonstrava falta de confiança, algo que ela claramente desejava ter. Pare, interrompi suavemente. A garota entrou em pânico ainda mais. Está tudo bem? Você está atrasado para alguma coisa? Posso fazer minhas perguntas rapidamente se quiser. Balancei a cabeça negativamente. Você precisa se acalmar. Nem eu nem a Zoe vamos te comer. Diga-me, qual é o seu nome? Samantha, disse ela hesitante. Respire fundo e por um minuto, esqueça quem somos Zoe e eu. Pense em nós como pessoas comuns na rua. Sente-se ereto e fale com confiança, como se fosse o dono do lugar, mas sem deixar de ser acessível. Se você continuar nos entrevistando dessa forma, isso não será bom para a sua carreira, e sua agência de notícias pode até te descartar de futuras entrevistas. Ela franziu a testa por um instante, depois aceitou o conselho. Fechou os olhos, respirou fundo algumas vezes e relaxou lentamente. Quando abriu os olhos novamente, me deu um sorriso radiante e agradecido. Obrigado. Com prazer, respondi com um aceno de cabeça. Dessa vez, ela se sentou mais ereta, firmou as mãos e olhou-me diretamente nos olhos enquanto repetia a frase inicial. A diferença em sua confiança foi imediata. Então, Troy, Zoe, o que vocês podem me contar sobre trabalhar com James Cameron? Ele é tão tirano no set quanto sugerem as histórias dos bastidores de Titanic? Fiz um gesto para que Zoe assumisse a liderança. Acho que tirano é uma palavra muito forte, começou ela, pensativa. Não trabalhei com nenhum outro diretor desde que este foi meu primeiro papel, então não sei como são os outros. Mas uma coisa que aprendi trabalhando com Dee é que ele te respeita se você se dedica 100%. Não poderia ter dito melhor, respondi. Houve alguns atritos no início das filmagens porque não estávamos acostumados a trabalhar da maneira que ele queria, mas quando as filmagens terminaram, eu adorei trabalhar com ele. Dee é o diretor mais pontual que já conheci. Geralmente chegávamos em casa muito antes do horário previsto para o término das filmagens, porque ele é muito bom em administrar o tempo. Samantha assentiu lentamente. Como é que todo o processo de captura de movimento difere da filmagem com atores reais? Muito desafiador, respondi, já que Zoe não tinha muita experiência com atores reais para comparar. Não há nada contra o que atuar.
Basicamente você está atuando no vazio. Todos os adereços, locações e, às vezes, até figurantes são criados por computação gráfica na pós-produção, então é muito mais difícil do que atuar normalmente. Não é semelhante ao trabalho com tela verde que vocês fazem em filmes como Harry Potter? Perguntou Samantha. Boa pergunta, respondi com um sorriso de aprovação. Depende. Durante o trabalho com chroma key, geralmente apenas o fundo é substituído. Todo o resto continua bem presente ao seu redor. Mesmo assim, você tem uma noção precisa de onde o fundo deve estar. Eu estava apavorada com tudo, confessou Zoe. Mas quando você tem esse cara aqui para segurar sua mão durante as filmagens, tudo fica muito melhor. Se é que você me entende. Eu sei exatamente o que você quer dizer, disse Samantha, lançando um olhar rápido e perspicaz para Zoe. Seu nervosismo anterior parecia ter desaparecido completamente. Vamos falar sobre suas cenas românticas, continuou ela, mudando de assunto com desenvoltura. Elas foram filmadas como normalmente são nos filmes, ou também usaram computação gráfica. Se você quer saber se nos beijamos, disse Zoe, retomando a conversa, então sim, eu beijei o Troy. E foi maravilhoso. Quer dizer, olha só para ele. Ela acenou com a mão para mim num gesto dramático. Eu nem estava vestido para merecer o elogio. Usava uma camisa azul clara simples, com os botões de cima abertos o suficiente para mostrar um pouco do meu peitoral, combinada com calças caqui. Nada chamativo ou remotamente sedutor, mas mesmo assim a Zoe fez parecer que eu tinha saído direto de um comercial de roupa íntima. Se Jim tivesse sequer sugerido fazer o beijo com computação gráfica, eu teria me revoltado, disse Zoe com toda a seriedade. Falando em beijos, disse Samantha, inclinando-se para a frente ansiosamente, como foi o primeiro beijo de vocês dois? Finalmente uma pergunta fácil. Bem, todo mundo viu meu primeiro beijo. Zoe se virou para mim rapidamente com os olhos brilhando. As vantagens de ser invisível? Balancei a cabeça negativamente. Eu tinha uns 10 ou 11 anos, acho, durante as filmagens de A Billy Elliot. Tive que beijar minha colega de elenco, Nicola, em uma cena, e não estou brincando, nós dois estávamos morrendo de medo. Fizemos várias tomadas, e as coisas não estavam indo bem, quando de repente, na última tomada, ela arrotou na minha cara. Ah, eu me lembro dessa cena, disse Samantha animada. Então não estava no roteiro? Eu achei que sim, porque ficou muito boa, e você se manteve no personagem. Dei de ombros. Sim, fiz. E é por isso que Stephen Daldry, nosso diretor, adorou. Nicola, que tinha a mesma idade que eu, ficou brava com Daldry por ele ter mantido a cena, mas Stephen a convenceu, e a cena permaneceu na versão final. E o seu primeiro beijo de verdade? Perguntou Samantha. Fora das câmeras. Eu tinha 14 anos, ou algo por aí, disse com cuidado, escolhendo as palavras para não envolver Emma. Foi com a minha primeira namorada, e foi ótimo. Nossa, a minha foi horrível, gemeu Zoe. Eu tinha 15 anos e fui a uma festa. Estávamos brincando de soprar e chupar, e um cara que eu nem conhecia deixou cair a carta de propósito só para me beijar. E ele era péssimo nisso também. Eu ri da maneira como ela descreveu a situação. Espero que você tenha dado um soco nele depois. Quem me dera, disse ela balançando a cabeça dramaticamente. Fiquei tão mortificada que não consegui fazer nada. Para piorar a situação, meu pai apareceu minutos depois para me levar para casa, porque eu não deveria estar naquela festa. Assenti com a cabeça antes de me virar para Samantha e fazer um gesto para que ela retornasse ao assunto principal da entrevista, que era o filme. Os primeiros críticos estão dizendo que o filme glorifica um salvador branco que resgata alienígenas em seu próprio habitat, disse ela. Você acha que essa é a essência correta da história? Que ela promove crenças raciais antigas de que apenas um homem branco pode salvar os oprimidos? Puxa, ela fez umas perguntas bem incisivas. E por mais que o argumento dela fizesse sentido até certo ponto, eu sabia que não podia concordar abertamente. Isso só geraria repercussão negativa para o filme. Na verdade, não respondi com convicção. Metade da batalha para manter uma boa imagem pública era fazer o público acreditar que você sabia exatamente do que estava falando, mesmo quando não sabia. Acho que as pessoas precisam desviar o olhar da questão racial e se concentrar no elemento humano da história. Seguindo sua lógica, a lista de Schindler também promove um complexo de salvador branco, já que um homem branco salvou os oprimidos na história. Mas esse filme é baseado na realidade, rebateu Samantha. E as histórias de ficção também são inspiradas na realidade, argumentei gentilmente. Sinto pena das pessoas que só conseguem enxergar tensão racial em um filme que trata principalmente da preservação do meio ambiente. Nosso planeta já foi belo, e poderia ser tão bom quanto Pandora, talvez até melhor, mas o tornaremos inabitável nas próximas décadas se não mudarmos a nós mesmos. Samantha ficou em silêncio por alguns instantes, sem conseguir encontrar uma resposta para o meu pequeno discurso. Ela olhou para suas anotações e, percebendo que não tinha mais perguntas, disse: essas são todas as perguntas que eu tinha para vocês dois. Desejo tudo de bom para o filme. Obrigada, respondeu Zoe por nós dois. Assim que as câmeras pararam de gravar, Samantha disse rapidamente: me desculpe, Troy. Eu não queria. Pare, e interrompi. Você estava fazendo o seu trabalho. E eu estava fazendo o meu. E agora terminei. Levantei-me da cadeira e ofereci-lhe um aperto de mão. Você é uma boa entrevistadora. Tenha mais confiança e você irá longe. Obrigada, ela disse radiante. Dei-lhe um pequeno aceno de cabeça antes de sair da sala, com Zoe um passo atrás de mim. Eu realmente precisava descansar um pouco antes da estreia de Avatar, amanhã. Capítulo 321.
Nick James olhou ao redor do local com atenção, ainda sem acreditar que estava prestes a participar de algo tão grandioso. Para onde quer que olhasse, a extravagância era evidente. Fileiras de cabines com headsets de realidade virtual circundavam o espaço, permitindo que os participantes mergulhassem no mundo de Pandora antes de assistirem ao filme. Diversos balcões de comida alinhavam-se pelas paredes, oferecendo itens sofisticados como baklava, macarons e um doce exótico recheado com chocolate cujo nome Nick nem sequer sabia. Os salgadinhos e as bebidas pareciam igualmente apetitosos, com o aroma de especiarias torradas e pão quentinho pairando no ar. A decoração inspirada no planeta Pandora tinha um ar de outro mundo, com luzes azuis brilhantes, estruturas suspensas que lembravam trepadeiras e uma música ambiente suave que dava vida ao lugar. Você já esteve em uma estreia tão luxuosa? Perguntou ela a Josh Gad, que observava tudo com curiosidade casual. Não, disse Josh, balançando a cabeça. Por outro lado, este é um dos filmes mais caros já feitos, e o maior orçamento de qualquer um dos meus filmes foi 1/10 deste. Pelo menos você teve a sorte de ir a estreias de filmes, murmurou Andrew Rannells. Ele estava substituindo Troy temporariamente e parecia um pouco mal-humorado com isso. Tenho a sensação de que vou envelhecer muito antes de conseguir minha grande chance. Vai acontecer, amigo, disse Josh, dando um tapinha nas costas de Andrew. Nick examinou a multidão novamente na esperança de avistar Troy de longe. Ela sabia que era quase impossível para o astro vir cumprimentar o elenco de The Book of Mormon, estando cercado por seus amigos da indústria cinematográfica. Além disso, aquela noite era a noite dele. Seu primeiro filme desde O Cavaleiro das Trevas finalmente seria lançado. Embora Nick não fosse uma fã incondicional de Troy Armitage, ela sabia que qualquer filme dele era um evento. Sua enorme base de fãs global aguardava ansiosamente cada novo lançamento, e mesmo quando as críticas não eram gentis, seus filmes ainda tinham um desempenho incrível. As pessoas pensavam que depois que Troy se revelou bilionário, o público se voltaria contra ele, mas O Cavaleiro das Trevas ainda se tornou o segundo filme de maior bilheteria de todos os tempos, atrás apenas de Titanic. Troy era realmente um ator único. Ali está ele, disse Andrew de repente, apontando para o outro lado do local. E ele está vestindo azul, exatamente como o tema de Avatar, ponto. No momento em que as pessoas reconheceram Troy, suspiros e aplausos percorreram a multidão, que incluía vários de seus fãs. Sua entrada foi inconfundível, já que ele entrou cercado por sua equipe de segurança. Nick achava que a segurança dele durante os ensaios musicais era excessiva, mas isso era outro nível. Troy vestia um terno azul escuro que combinava com o tom de pele dos Na'vi, com uma gravata borboleta da mesma cor e uma camisa branca impecável. Ele era a personificação da elegância. Scarlett Johansson caminhava ao seu lado, seu vestido azul claro esvoaçando graciosamente a cada movimento. Juntos formavam um casal glamouroso e natural. O casal mais poderoso de Hollywood. Droga, sussurrou Nick. Aquele vestido. Acho que eu não conseguiria usá-lo nem se tentasse. O elenco do musical usava ternos simples e vestidos modestos, e ao lado de Troy e Scarlett, pareciam dolorosamente comuns. Pessoas como eles não precisavam se esforçar para ofuscar o ambiente, simplesmente faziam isso por existirem. Sua mera presença fazia com que todos os outros sentissem um pouco de inveja. Vamos lá, disse Josh, apontando para a entrada. Vamos entrar. Troy estará ocupado com entrevistas e outras coisas. Nick assentiu com a cabeça, e os três estavam prestes a entrar quando uma voz familiar os chamou por trás. Josh, Nick, Andrew, vocês vieram. Antes que Nick percebesse o que estava acontecendo, Troy a envolveu em um abraço caloroso como se fossem velhos amigos. Ele abraçou os outros dois também, sua energia contagiante e vibrante, e então se virou para apresentar a mulher ao seu lado. Scarlett, essas três são as pessoas com quem passarei a maior parte do meu tempo no palco. Pessoal, está aí Scarlett, o amor da minha vida. Nick sorriu educadamente, mas algo em Scarlett a fez hesitar. Ela não conseguia definir exatamente o que era, mas o sorriso da atriz não chegava aos olhos. Sua postura parecia tensa, como se ela estivesse se forçando a ficar parada. Já ouvi falar muito de vocês, disse Scarlett com um sorriso que pareceu um pouco ensaiado demais para Nick. E peço desculpas por tudo que vocês têm que passar todos os dias. Tolerar esse cara não é tarefa fácil. Ei, disse Troy em tom de brincadeira, fingindo estar ofendido. Saiba que eu sou a melhor coisa desse planeta desde o pão fatiado. Nick caiu na gargalhada com a afirmação ridícula, e as outras a acompanharam. Scarlett ainda parecia um pouco desconfortável, mas o carinho em seus olhos quando olhou para Troy era genuíno. Aquilo não era algo que alguém pudesse fingir. Ah, é? Scarlett ergueu uma sobrancelha em tom de brincadeira. Continue pensando assim e logo você vai flutuar para o espaço com essa sua cabeça enorme, senhor humilde. Só se você vier comigo, disse Troy. Fica muito solitário lá em cima no espaço. Scarlett não respondeu. Em vez disso, empurrou-o gentilmente e disse, preciso usar o banheiro feminino. Pode ir, já volto. Eu posso ir com você, ofereceu Nick antes que pudesse hesitar. Eu também preciso ir. Scarlett assentiu em silêncio, e as duas caminharam em direção ao lavabo. Scarlett se movia rapidamente, seus passos quase apressados, e Nick teve que quase correr para acompanhá-la. Nenhuma das duas disse uma palavra, o que deixou o clima entre elas um tanto constrangedor, mas Nick não se importou. Afinal, elas não eram amigas.
Ela só estava acompanhando porque precisava muito usar o banheiro. Assim que entraram no banheiro feminino, Scarlett correu para uma das cabines. Ela nem fechou a porta antes de se ajoelhar e vomitar no vaso sanitário. Nick agiu por instinto, aproximando-se para segurar o cabelo de Scarlett enquanto ela continuava a vomitar. Felizmente o banheiro estava vazio. Com o relacionamento público de Scarlett com Troy, qualquer coisa assim poderia se transformar em um pesadelo para os tabloides. Uma foto ou um boato poderia causar meses de caos. Depois do que pareceu uma eternidade, Scarlett finalmente parou e se levantou do chão. Ela parecia pálida, exausta e vulnerável de uma forma que Nick não esperava. Obrigada, ela sussurrou. Por favor, não conte a ninguém. Nem mesmo a Troy. Nick piscou, confusa por um instante, e então seus olhos se arregalaram. Ela olhou para a barriga de Scarlett, lisa e tonificada sob o tecido do vestido. Ele não sabe? Perguntou ela em voz baixa. Eu vou contar para ele, disse Scarlett. Só que não está à noite. Essa era uma grande notícia. Uma notícia bombástica. A mídia entraria em frenesi se fosse divulgado que Scarlett estava grávida do filho de Troy. Isso, claro, se Scarlett decidisse ficar com o bebê. Pelo jeito que ela estava, provavelmente ainda não tinha contado para ninguém. Você quer conversar? Perguntou Nick suavemente. Eu sei ouvir muito bem e não vou contar para ninguém. Prometo. Scarlett hesitou, a incerteza cruzando seu rosto enquanto ponderava se deveria confiar em Nick. Após um longo momento, ela cedeu com um suspiro cansado. Eu tomava a pílula, e isso não era para acontecer, mas aconteceu. Não sei o que fazer. Sempre quis ter filhos, mas não agora. Minha carreira finalmente está decolando, e aí tem o Troy. Ele também não quer filhos. Tenho medo de que se eu contar para ele. Ela parou, perdida em seus pensamentos. Nick deu um passo à frente e envolveu Scarlett em um abraço. A jovem relaxou imediatamente, seus ombros caindo como se estivesse reprimindo muita coisa por muito tempo. Está tudo bem, disse Nick gentilmente. Você vai ficar bem. A decisão é sua. Mas seja qual for a sua escolha, tenho certeza de que Troy vai te apoiar. Ele é um bom homem. É isso que me preocupa, sussurrou Scarlett. Ele largaria a carreira por mim num piscar de olhos se eu pedisse, mas eu não quero que ele faça isso. Mas você tem razão. Vou ter que falar com ele. Não tem outro jeito. Ela se afastou de Nick depois de alguns segundos e esboçou um pequeno sorriso. Obrigada por me ouvir. Não se preocupe com isso, disse Nick com um sorriso. E como prometi, isso fica entre nós. Scarlett acenou com a cabeça em sinal de gratidão. Rod Meyer apertou a mão de James Cameron com entusiasmo. Eles estavam no saguão ornamentado, do lado de fora da sala de projeção principal, cercados por posteres imponentes de navios azuis brilhantes e das florestas exuberantes de Pandora. Estou ansioso pelo filme, Sr. Cameron, disse Rod. Tenho certeza de que será ainda maior que Titanic. Obrigado, respondeu James com um aceno breve, mantendo a postura confiante de um homem que não esperava nada menos. Inicialmente me disseram que a estreia seria em Londres. O que mudou? Perguntou Rod. Troy, disse James simplesmente. Ele está fazendo um musical na Broadway, então pediu que a estreia fosse realizada aqui. Quando a maior estrela do planeta pede para mudar o local de Londres para Nova York, os distribuidores costumam concordar. Rod riu e assentiu. Verdade. Ainda me lembro de tê-lo visto em O Sexto Sentido, quando ele era apenas uma criança. É inacreditável o quanto ele conquistou em apenas 10 anos. James acenou com a cabeça novamente antes de olhar em direção à entrada, onde um membro da equipe o estava chamando com um gesto. Acho que estão me chamando para começar o show. Não quero te prender, disse Rod, dando um passo para o lado. James Cameron entrou no cinema e Rod o seguiu um minuto depois. Sua empolgação crescia a cada passo. Ele mal podia esperar para ver Avatar. O maior atrativo para ele não era o 3D ou a expectativa em torno do filme. Era Troy. Este era o primeiro filme de Troy desde O Cavaleiro das Trevas, que havia sido lançado 1 ano e meio antes, no verão de 2008. Fãs do mundo todo aguardavam ansiosamente. A princípio, a expectativa era morna para os padrões excepcionais de Troy, mas ao longo do último mês, a antecipação começou a crescer lenta, porém constantemente. Algo grandioso estava por vir, todos podiam sentir isso. Um dos motivos foi a tecnologia inovadora usada no filme, juntamente com os melhores efeitos especiais da história do cinema, para gerar um planeta alienígena realista, algo que o elenco e o diretor mencionaram repetidamente durante as entrevistas. Ele ainda se lembra de uma das afirmações ousadas de Troy, cujo vídeo viralizou recentemente no TikTok. Lamento o fato de, como produtor, não ter entrado em contato com James Cameron para este filme antes que ele assinasse o contrato de produção com a Fox. Este é visualmente o melhor filme da minha carreira até agora, e não acho que nenhum outro filme possa superar seus efeitos visuais nos próximos 10 anos. Não que a tecnologia não exista, mas temos poucos diretores visionários como Jim. Com isso em mente, Rodovia colocou os óculos 3D que lhe ofereceram na entrada e esperou ansiosamente o início do filme. Quando começou, ele ficou impressionado e com razão. O filme começou com uma bela tomada aérea de uma floresta, e as árvores pareciam passar diante de sua cabeça. Ele recuou assustado para evitar que os galhos o atingissem, e não foi o único a sentir isso. Suspiros de espanto ecoaram pelo cinema quando as pessoas perceberam que aquilo era apenas um efeito visual do filme, não era real.
De repente, as afirmações de Troy de que aquele era o filme visualmente mais bem-sucedido de sua carreira fizeram muito sentido. Quando a novidade do 3D passou, Rod voltou a se concentrar na história, que se passava em um futuro distante. Troy, que interpretava Jake Sully no filme, é um jovem paraplégico que perdeu as pernas em um acidente de carro. A tecnologia avançou o suficiente para consertar suas pernas, mas Jake não tinha dinheiro para isso. Tudo isso é explicado na narração de Jake, com flashes de cenas mostrando exatamente o que aconteceu. Sua mãe morreu quando ele era jovem, e seu pai, que trabalhava para uma empresa chamada RDA, morreu em um acidente durante o treinamento. Jake estava furioso com a empresa porque ainda não havia recebido nenhuma indenização. Ele entrou com um processo para receber o que lhe era devido, mas levará um ano até que o caso seja julgado. Mesmo assim, não tenho esperança de ganhar o caso. Não tenho dinheiro para contratar um bom advogado, e embora alguns tenham concordado em aceitar meu caso pro bono, a empresa vai contratar as melhores equipes para evitar ter que pagar a indenização, disse Jake com voz sombria. Conforme o filme avançava, Jake foi a um bar com seus amigos e bebeu bastante. O álcool parecia ser uma forma de lidar com sua vida de dor e solidão. Quando vê um homem agredindo sua namorada, decide ajudá-la entrando na briga. No fim, é expulso do bar por causa de sua atitude, o que o leva a ficar deitado no chão molhado, olhando para o céu, com um pequeno sorriso no rosto. Troy não disse uma palavra, mas sua atuação magistral foi suficiente para transmitir tudo o que Jake estava sentindo. A briga no bar havia despertado algo dentro dele. Fez com que se sentisse vivo. Fez com que se sentisse forte porque, por um breve momento, ele havia lutado com os próprios punhos, apesar de não poder usar as pernas. Você é o Jake? Jake Sully? Perguntou um dos dois homens que se aproximaram dele. E daí? Jake respondeu com um sorriso bobo, ainda estirado no asfalto molhado. Sai daí e me deixa apreciar a vista. Somos da RDA, disse o homem mais baixo. No instante em que as palavras saíram de sua boca, o sorriso de Jake desapareceu. Estamos aqui para lhe oferecer um acordo pela morte de seu pai, uma proposta. Por favor, ouça-nos. A cena mudou para o interior de um café, uma mesa tranquila num canto. Você sabe em que seu pai estava trabalhando? Perguntou o homem mais alto. Não, disse Jake, balançando a cabeça amargamente. Tudo o que eu sabia era que ele era um cientista e que seu trabalho era confidencial. É por isso que estou tão irritado com a sua empresa. Entendo, respondeu o homem mais baixo, enquanto deslizava um cheque pela mesa. É isso que estamos lhe oferecendo para que você desista do processo. O valor não foi divulgado, mas o jeito como os olhos de Jake se arregalaram dizia tudo. Era uma quantia considerável. Temos também uma proposta para você, continuou o homem mais alto. Uma oferta de emprego. Seu pai foi um trunfo para nossa empresa em mais de um sentido, e o DNA dele, ou seja, você, será necessário para a conclusão do projeto. O salário é muito bom, e assim que o projeto for concluído, arcaremos com todos os custos do tratamento das suas pernas. Foi isso. O lampejo de esperança nos olhos de Jake foi suficiente para o público entender que ele concordava. A cena seguinte se passa no espaço. Quase 5 anos se passaram enquanto Jake estava congelado em criogenia. A história avança rapidamente a partir daí, mostrando o acampamento militar humano em Pandora. Os soldados eram todos mercenários a serviço da RDA, e seu principal objetivo era obter um elemento chamado Unobitanium. Rod revirou os olhos para o nome genérico e batido de ficção científica para um elemento impossível. Os outros personagens principais foram apresentados um a um. Primeiro Miles Quaritch, o chefe das operações de segurança, já exalando uma aura de vilão desde o início. Em seguida vieram os cientistas, Norm Selman, Grace Augustine e Max Patel. Sigourney Weaver, como Dr. Augustine, se destacou entre eles, entregando uma atuação sólida. Giovanni Ribisi interpretou o chefe das operações de mineração da RDA, e Michelle Rodrigues apareceu como a Capitã Trude Chacon. No geral, era um elenco bem equilibrado, pelo menos no que diz respeito aos personagens humanos. Os avatares, os corpos alienígenas criados para serem habitados por humanos, tornaram-se o ponto alto do filme. Troy mais uma vez demonstrou sua habilidade como ator quando Jake se transformou em seu avatar pela primeira vez. A maneira como ele abraçou suas pernas recém-funcionais, sobrecarregado e trêmulo, tornou o momento dolorosamente real, apesar de ter sido capturado por movimento. E a alegria estampada no rosto dele quando correu pelo chão brilhante da floresta de Pandora fez Rod sorrir de orelha a orelha. A primeira visão do exterior de Pandora foi de tirar o fôlego. Rod nem percebeu quando aconteceu, mas estava tão imerso no filme e em seus efeitos visuais que a cada vez que a câmera voltava para os personagens, sentia uma pontinha de decepção. Troy tinha razão. Aquela era a melhor experiência visual que Rod já vira em um filme. A história ficou ainda mais envolvente com a aparição dos personagens Na'vi. A estreante Zoe Kravitz interpretou a protagonista feminina Neytiri, enquanto Michael B. Jordan deu vida a Tsutei, um antagonista secundário e rival de Jake pelo interesse de Neytiri. Mas foi a paisagem que roubou a cena. As montanhas flutuantes de Pandora. A árvore sagrada, Eva. O primeiro voo emocionante de Jake em um Ikran. A floresta bioluminescente que pulsava com luz após o anoitecer. Cada fotograma era perfeito. Mais do que perfeito. Rod sabia que voltaria ao cinema várias vezes só para apreciar a vista novamente. O conflito também foi construído com a precisão característica de Cameron. Embora a história principal não fosse inovadora, os personagens eram, sem dúvida, revolucionários.
A profundidade emocional entre Jake e Neytiri, e as consequências das escolhas que fizeram, impactaram Rod mais do que ele esperava. A mensagem ambiental presente em todo o filme foi abordada de forma primorosa. Os humanos foram retratados como destruidores movidos pela ganância, um tema dolorosamente familiar que ecoava problemas do mundo real. O romance entre Jake e Neytiri foi construído com sinceridade e cuidado, auxiliado pela química natural entre Troy e Zoe. A batalha final entre humanos e Na'vi foi simplesmente espetacular. A reputação de Cameron como um dos maiores diretores de ação do mundo ficou evidente, e cada cena parecia meticulosamente planejada. A penúltima cena foi de grande impacto emocional. Jake quase morreu, mas Neytiri o salvou e consolidou seu lugar como a verdadeira MVP do filme ao atirar em Quaritch no peito. Quando ela colocou a máscara de oxigênio no rosto de Jake e ele sussurrou, "Eu te vejo", Rod se viu enxugando uma lágrima. Depois de tudo que passaram juntos, o momento foi poderoso e comovente. A cena final do filme mostrou os Na'vi realizando um ritual sagrado diante de Eva para transferir a alma de Jake de seu corpo humano para seu corpo avatar. Ao contrário de Grace, Jake sobreviveu à transição. Seus olhos de avatar se abriram imediatamente. E nesse instante, a tela ficou preta. Os créditos começaram a rolar e Rod, junto com todo o teatro, levantou-se para aplaudir. A direção, a edição, a cinematografia, os efeitos visuais, a atuação, a música, os figurinos, tudo era de outro mundo. A história era um pouco simples, mas Rod ficou grato por Cameron não ter matado Jake como havia feito com Jack em Titanic. Uma coisa era certa. Este filme foi uma experiência única na vida, e ninguém deveria perdê-lo. Foi o tipo de filme que impulsionou a tecnologia para criar algo além de tudo que o cinema já havia visto. E só por isso, Rod não hesitou em dar a nota máxima para Avatar em sua crítica. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.